E eu creio que nesse momento é o momento de, muitas vezes, nós quebrarmos uma estrutura daquilo que nós aprendemos, quebrar os paradigmas do que foi ensinado, que muitas vezes nos paralisa e não nos deixa caminhar para aquilo que Deus quer fazer conosco. Mas que nesta noite você abra o seu coração e fala: Deus, me ajude a quebrar todos os paradigmas que me prendem de crescer, de desenvolver, de viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Vamos começar com esse coração aberto para Deus fazer? Tem um versículo, ele é muito interessante, em 2 Coríntios diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Se tem esse versículo falando que o homem exterior pode se corromper, é porque ele pode adoecer. No final fala: contudo, se renova dia o meu homem interior. Mas presta atenção numa coisa: somos nós que precisamos não deixar a nossa alma se corromper. Não adianta a gente chorar sobre isso. Se nós não agirmos, algo vai se corromper em nós. Algo vai se corromper e nós precisamos ser ágeis para isso. Deus criou um homem. Eu vou começar rapidinho lá de trás, para a gente entender onde que eu quero levar vocês, irmãs. Deus criou o homem com uma estrutura e características necessárias para desenvolver em qualquer área. Amém? Não tem alguém mais inteligente que o outro, tem alguém que usa a inteligência melhor que o outro. Não vai falar para mim, tentar me falar que existe alguém melhor. Logicamente que em algumas áreas alguém pode ter habilidades melhores. Ok? Mas quando Deus criou o homem, Ele já criou o homem e a mulher com características necessárias para desenvolver organicamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, perfeita. Amém? Com isso tudo perfeito. Mas agora eu quero uma pausa. Cadê uma folha? Eu quero fazer quero usar a pastora aqui. Eu quero fazer algo com vocês e eu gostaria que nós fôssemos verdadeiras, ok? Em que sentido? No sentido de cada pergunta que eu for fazendo, você vai se dispor a falar: isso aconteceu comigo. Não é vergonha, amém? Mas você precisa se abrir para que realmente algo aconteça. Então, vamos supor que essa folha, pastor Girlane, é a nossa vida. Aqui tem já um amassadinho, porque na hora de tirar amassou. Mas assim, vamos imaginar ela totalmente sem nenhuma marca, ok? Mas agora, eu quero participar. Eu quero perguntar para vocês: quantas de vocês já foram feridas ou já passaram por algumas situações que te feriu, que te deixou chateada? Eu gostaria que você desse o nome, tá? Quando você falar o nome, a pastora vai estar dobrando esta folha, tá? Me fala algo que te deixou marcada, um sentimento. Uau! Quando a minha mãe me expulsou de casa, eu vou falar aqui para todas ouvirem, dobra. Outra, decepção, vai dobrando. Outras, bem rápido. Rejeição. Outra, ingratidão. Outra, traição. Outra, mas faz essas marcas bem fortes, tá? Perdas. São marcas tão fortes, né? Nós estamos falando de coisas tão fortes. O que mais? Calúnia, injustiça. O esposo dela trocou ela por outra. Já falou traição.
Desprezo. Abuso. Vai marcando essa folha. O que mais? Rejeição. Abandono. Alguém já sentiu raiva? Mágoa. Alguém já sentiu mágoa? Alguém já teve ódio em certo momento? Isso tudo são sentimentos. Como? Mágoa, ira, inveja. Raiva. Solidão. Maus tratos. Eu não escutei lá atrás. Fofoca. Eita. Essas mulheres. Medo. Mentira. Difamação. Calúnia. O que mais? Injustiça. Será que ficou algum ainda sem falar? Perturbação. Culpa. Agressão. Depressão. Estupro. Molestação. Lembra de mais alguma coisa, mesmo que você não passou, para a gente exemplificar? Vontade de morrer. Problemas. Frustrações. Bom, obrigada. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou como aquela folha, sem nenhuma marca. Ok? Tem marcas que, para desfazer, rasga. Dependendo daquilo que muitas pessoas passaram, parece que não tem nem como desfazer, mas vai desfazendo. Então, quando Deus nos criou, Ele criou, sabe, todas nós perfeitas. Não assim. Não com tantas marcas. E eu quero falar sobre isso. Essas marcas, elas são naturais. Elas não são, muitas vezes lógico que atinge o nosso espírito. Presta atenção, quantos já foram ao encontro aqui? Como Deus nos curou. Mas existem marcas que o encontro, ele não trabalha. Não é que Deus não tem poder para curar, me entenda, irmãs. Mas Deus deixou também médicos especialistas para cada situação. E nós, como igreja, pecamos porque nós queremos espiritualizar o que não é espiritual. Antigamente, nós, como pastores, nós erramos muito, porque nós aprendemos errados também. E muitas vezes nós cobrávamos isso. E antigamente, quando alguém tinha depressão, alguma coisa, é demônio, ora que é demônio. Santa ignorância. Como éramos ignorantes, porque nós não abrimos, naquela época, a nossa mente para compreender que a nossa alma, ela adoece, ela não sai em raio-x, e muitas vezes nós temos vergonha de falar, eu estou com depressão, porque depressão é coisa de fraco. Não é. Depressão são muitas situações dessas juntas que fizeram marcas tão profundas e que não foram tratadas como doença da alma. Existe remédio, minhas irmãs, que trata isso. Existe psicólogos que são, sabe, eu tenho uma dificuldade de, às vezes, se for minha filha, levar para um psicólogo que não seja evangélico. Por quê? Os psicólogos, eles trabalham, sabe,
com o inconsciente das pessoas. O sintoma que você sente, nós já sabemos mais ou menos de onde vem. Porque nós conhecemos o comportamento, os sentimentos. Então, mas hoje nós temos profissionais, bons profissionais, muito bons, evangélicos em todas as áreas. Nós vimos, né, a pastora Girlândia falando com tanta prioridade na área que ela atua. Então, nós temos, sim, no nosso meio, sabe, pessoas de Deus que têm autoridade para tratar vocês em qualquer área da vida de vocês. Graças a Deus, hoje nós tiramos um véu, né? Que tudo é demônio. Eu entendo que atrás de cada enfermidade há uma opressão demoníaca, mas não que seja demônio. Existe a enfermidade. Tá? Então, nós não podemos espiritualizar. Então, quando Deus criou o homem, Ele fez esse homem com essa estrutura. E Ele fez esse homem e colocou no lugar perfeito. Por que muitas vezes para nós é difícil enfrentar todas essas marcas? Porque nós não fomos feitos para ter marcas, nós somos feitos para viver perfeitamente, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de... E Deus não tem marca nenhuma. Mas com o pecado, essa estrutura que Ele criou, ela começou a se contaminar. Essa é a palavra que eu gostaria. E quando Deus colocou esse homem para viver nesse jardim, esse jardim não tinha alguma coisa de estresse aí? Quando você olha numa figura dessa, você vê algum estresse? Ou quando eu estou estressada, eu quero para um lugar desse, que tenha água, que tenha verde, que tenha tudo. Então, nesse lugar não tinha essa situação de estresse. Mas com o pecado, o homem, ele teve que sair deste lugar. Essa estrutura, ela foi alterada. Esse homem foi expulso do paraíso e foi morar em lugares cheios de desafios, de pressões, de insegurança. Quais foram os primeiros problemas enfrentados? Vamos lembrar lá em Gênesis, né? Homicídio entre os irmãos. Que irmãos foram esses? Caim e Abel. Homossexualismo e Sodoma, relação sexual entre filhas e pais, abuso sexual, adultério, medo. Desde lá, todas essas marcas já começaram. Logicamente, hoje, isso é numa proporção muito maior. Mas presta atenção, quando Deus colocou o homem ali, naquele jardim, Ele viu que não era bom que esse homem ficasse só. Ele fez a mulher da costela desse homem, e ali se formou a primeira família. Começou ali no jardim. Essa família, ela foi expulsa. E essa família passou por todas essas situações tão difíceis. Então, essa família ela saiu daquele lugar que era perfeito, e essa família começou a marcar os pais, decisão dos pais, marcando esses filhos e as futuras gerações. Por isso que hoje nós passamos por tanto esses problemas, não é verdade? Presta atenção. Quais sentimento pode nascer quando passamos por situações como essas? Vamos dar nomes? É o que falou: mágoa, rancor, ódio, frustrações. E presta atenção, se esses sentimentos, que não é espiritual, ele é carnal, ele é natural, se eles não forem tratados, esses sentimentos vão gerar no nosso organismo doenças psicossomáticas. Presta bastante atenção, vai me acompanhando, eu vou tentando andar devagar para você entender. Então, se esses sentimentos que vêm, se essas marcas que vêm, elas não forem tratadas, presta atenção,
esses sentimentos vão trazer doenças psicossomáticas. Mas o que é isso? O que são doenças psicossomáticas? Presta atenção. São doenças caracterizadas por sinais e manifestações pelo corpo. Quando a pastora ela veio falar, vou usar seu exemplo. Ela falou que um dia ela acordou e ela estava com taquicardia. Isso são o quê? São manifestações apresentadas pelo corpo. Por quê? Porque o corpo está trazendo esse sintoma, falando para mim, para você, que o meu corpo não está bem. As minhas emoções não estão bem. E se nós, que estamos falando aqui de detox da alma, se eu e você, não conhecer o nosso corpo, para não perceber os sintomas que aparecem, esses sintomas se transformam em doenças psicossomáticas. Em outras palavras, sentimentos doentios, como rancor, ódio, pode gerar enfermidades no corpo e muitas delas mais graves. Hoje, a ciência já comprova que uma pessoa que tem ódio, que tem muita dificuldade de perdoar, ela pode contrair câncer. Você já viu falar nisso? Isso são sentimentos que não foram trabalhados. Saindo do natural e entrando no espiritual, cada hora eu vou fazer uma. Nós conhecemos um Deus que primeiro nos perdoou. Quem somos nós para não perdoar alguém? E essa estrutura, ela vai se adoecendo, ela vai ficando mais forte, e quando ela se torna doença, ela atinge a nossa mente. Nós perdemos o raciocínio, muitas vezes, de compreender as coisas. Aí, você precisa tratar primeiro a doença, para depois essa pessoa estar livre para liberar o perdão. Só para nós vermos, irmãs, como é tão sério as coisas. As coisas são muito sérias, então cuidado. Doenças psicossomáticas são aquelas que apresentam sintomas físicos e que não têm origem nem causa identificada. Você vai tirar qualquer exame, o médico fala, olha, você não tem nada. Mas eu estou sentindo, mas você não tem nada. Nada que possa comprovar. Diga assim, emoção não se comprova em exame. Se sente. E muitas vezes, o sentimento dessa dor é muito maior do que algo físico. Por quê? Porque nós não sabemos controlar as nossas emoções. Nós não sabemos controlar. Por quê? Porque quando nós estamos doentes, nós perdemos completamente o controle daquilo que a gente tinha que ter controle. Então, cuidado. Não possui causas físicas, são causas emocionais. Você começa a ter crise de ansiedade, você vai no médico, você faz todos os exames e fala, olha, não tem nada. Hoje, ainda os médicos abriram a mente, porque antes falava, não, você não tem nada e vai embora. Muitos deles hoje já pega e já te passa diretamente para um psiquiatra ou para um psicólogo. Antigamente era uma briga. Há uns 5 anos atrás, o médico não falava para ir em psicólogo, em psiquiatra, era muito complicado isso. Mas hoje, graças a Deus, isso tem melhorado muito. Presta atenção, cada pessoa vai ter uma forma de lidar com essas marcas. Fala assim, Deus me fez diferente de todas, com uma identidade e com uma personalidade única. Então, a maneira que eu vou me comportar com essas marcas é totalmente diferente de outras. Exemplo de situações que pode causar patologias, doenças psicossomáticas. Falta de perdão, pressão no trabalho. Quem que não tem pressão no trabalho hoje?
Rompimento amoroso abrupto. Quem que não passou por essa experiência? Perda de um ente querido. Quem nunca perdeu alguém? Grandes crises financeiras. Nessa crise financeira que nós vivemos. Mas agora presta atenção numa coisa. Você precisa desintoxicar para poder tomar o controle da sua vida. Você precisa, porque Deus está trazendo multidões de mulheres que não conhecem ao Senhor, multidões de prostitutas, de homossexuais. E se nós aqui não estivermos curados para receber e amar, não para olhar torto para Ele não, nem para parar o que Ele está fazendo, para amar, Deus não nos vai usar como igreja para trazer a cura que Ele tem. E Ele vai usar a minha mão e a sua mão. Mas nós precisamos estar curadas. Você pode aplaudir o Senhor? Deus nos criou únicas, né? Cada um com o seu temperamento e sua identidade. Eu fiquei rindo aqui na frente quando as irmãs subiram aqui para fazer o sorteio, né? E tem uma... Aí eu já estava vendo o temperamento de vocês, viu? Cadê elas? Ali. Né? E aí quando falava o número, elas... Ah! Aí ela falava, tem que ser daquele jeito. Cada um vai ter um momento. Não é? Por mais que a gente gosta de trazer essa movimentação, mas nós precisamos conhecer cada temperamento. Por que hoje existe tanta dificuldade de relacionamento? Não vamos falar lá de fora não, dentro da igreja. Por quê? Porque eu não aceito diferente de mim. Tem que ser tudo igual a mim. Irmãs, quando nós conseguimos, identificar esse temperamento, saber quais são os pontos positivos e os pontos que precisam ser trabalhados de cada um, essa coisa de biquinho, de melindrosidade, isso acaba no nosso meio. Por quê? Porque nós abrimos a nossa mente para compreender aquilo que Deus fez de diferente de nós. E é muito interessante. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre o temperamento. Presta atenção numa coisa. O temperamento determina como você vai agir e reagir diante das situações. Talvez você coloca... Como você chama, meu bem? Que estava aqui falando. Talvez a Cristiane foi escolhida porque ela tem esse temperamento de, vamos, não é? E lógico que tem coisas que só esse temperamento vai fazer uma diferença. Talvez se me colocasse aqui para fazer aquilo, eu não ia pôr ninguém para gritar. Porque eu não ia gritar. Entende como é? Mas nós somos um corpo, não tem ninguém melhor do que o outro. E se nós somarmos cada coisa que cada um tem de positivo, irmãs, nós nos tornamos um exército poderosíssimo e que não tem inferno que nos segure. Mas eu e você temos que estar no domínio, tomando conta das nossas emoções, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, para que realmente aquilo para que Deus nos criou, nós possamos viver. Amém? Então, presta atenção. Temperamento, ele vai determinar. A identidade é a característica particular de cada pessoa. Quando você chega em qualquer lugar, eles te pedem que documento. Por quê? Lá fala tudo de você. Fala a sua cor, lá tudo. O seu sexo. Eles querem colocar um terceiro sexo, mas eles não vão conseguir, né? Deus só fez homem e mulher, macho e fêmea, acabou. Mas nós temos que amar essas pessoas que com marcas tão profundas, elas se complicam e elas querem achar, a felicidade nesse outro lugar. Isso são complicações, irmãos. Olha, como psicóloga, eu nunca atendi, olha que eu atendo adolescentes, hoje só aparece adolescente nessa faixa de idade, eles não sabem o que eles são mais.
Não, eu tenho, tenho corpo genital, órgão genital de mulher, mas eu sou um homem. Eu nunca encontrei alguém nessa dificuldade de se achar que não tivesse passado por abandono, não conhecesse o pai, ou que esse pai fosse um que espancasse a mãe, ou que essa mãe fosse uma mãe ditadora, que o pai é mais um tapete do que qualquer coisa. Tudo isso que foge dos padrões naturais pode deturpar os meus sentimentos. E eu posso passar a qualquer momento a pensar que eu não sou aquilo para que eu fui criado. Eu sou aquilo outro. Então é muito sério, irmãos, e nós precisamos saber, que tem essas situações que precisamos compreender elas. Opa, já passou. Já falou. A influência do temperamento. Presta atenção. O temperamento vai afetar, é mais ou menos o que a pastora Girlândia disse, né? Ela vai afetar o seu comportamento diante de todos os afazeres que você vai fazer. Todos eles, ele pode ser afetado. Quando fazemos compra, ao estudar, ao comunicar, nos hábitos alimentares. Quais são os 4 temperamentos? Isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Nós vamos ver cada um deles. Presta atenção, e eu gostaria que quando eu estivesse falando, você estivesse se encontrando em um desses. Com certeza, nós não paramos só em um. Com certeza, nós nos encaixamos em 2, mas em um a gente percebe mais forte. O sanguíneo, esse temperamento é expansivo, otimista, impulsivo. Presta atenção. Extrovertidos e sensíveis. Os sanguíneos são indivíduos que não passam desapercebidos. Onde ele chega, ele... Ei, cheguei! Você já sabe, opa, temos um sanguíneo. Só que o sanguíneo, ele tem pontos fortíssimos positivos. Vamos ver os pontos fortes? São comunicativos, resilientes. Ele pode começar uma coisa, não dá certo, ele começa outra, ele começa um monte. Mas ele nunca vai se dar por vencido. Esse é o sanguíneo. Adaptáveis e entusiastas. Olha os pontos que precisam de trabalhar. Eu não quis colocar pontos fracos. Precisam ser trabalhados. A impulsividade, a falta de atenção, a superficialidade e o exagero. Tudo para eles, o sanguíneo, ele tem esses pontos que eles precisam de trabalhar. Eles são muito impulsivos. Por começar e não dá certo começar de novo, eles são muito impulsivos, ok? Se você se viu aí, guarda aí. O colérico, esse temperamento é explosivo, ambicioso e dominador. Indivíduos coléricos são determinados e possuem grande capacidade de planejamento, além de muita energia e impulsividade. São líderes natos e explosivos. Presta atenção. Pontos fortes. Determinação, eles são muito determinados. Habilidade de liderança e praticidade. Pontos que precisam ser trabalhados. Eles são totalmente egocêntricos. É eles e mais ninguém. Eles e mais eles. Intolerante e impaciente. Vai se achando aí. Melancólico. Esse temperamento é tímido, artístico e solitário. Os melancólicos têm a sensibilidade muito aflorada. E são pessoas profundas, detalhistas, introvertidas. Introvertidas, eles não põem para fora. Com tendência a guardar seus sentimentos. São fiéis, desconfiados e tendem a escolher profissões que possam exercer sozinhos. Eles não sabem trabalhar em comunidade. Por que você acha que quando você vai trabalhar em um lugar, tem uma psicóloga lá fazendo um teste com você? Se for para você trabalhar com equipe, você não vai ser desclassificado na hora. E olha, aquele teste é batata, viu? Não pensa que é só pauzinho, não, que é muito bom. Pontos fortes do melancólico: lealdade, dedicação e sensibilidade. Pontos que precisam ser trabalhados. Eles são extremamente egoístas, pessimistas,
inflexíveis, né? Inflexibilidade. Pensa como é difícil. Mas presta atenção, se é difícil para o outro, para a pessoa que tem esse temperamento é muito mais. Por quê? Porque ela quer sair daquele lugar, a estrutura, e ela não consegue. Aí precisa de quê? De ajuda com pessoas que podem tirar elas desse lugar. O último, fleumático. Esse temperamento é sonhador, pacífico, dócil. Os fleumáticos prezam a rotina, o silêncio e dificilmente perde o controle, pois costumam avaliar antes de reagir. São pacientes, observadores, disciplinados, preferem não manifestar suas opiniões em público e não costumam reagir bem às críticas. Percebe alguém que quando você faz uma crítica construtiva, tem gente que fica sensível? Pode ser alguém que está aqui. Ah, então eu vou fazer crítica até ele aprender. Ele não vai aprender, minhas irmãs. Então eu preciso de ter um trabalho diferente com essa pessoa para que eu possa ajudar. Pontos que precisam ser trabalhados: lentidão, resistência a mudanças e indecisão. Presta atenção, não tem um temperamento melhor que o outro. Agora presta atenção, eu vou estar começando a falar sobre algumas doenças emocionais, que essas doenças, elas são porque as pessoas passaram por situações muito difíceis. Eu vou estar falando de traumas emocionais. Elas podem estar na igreja, pode ter passado por vários encontros, Deus curou muita coisa, mas existem marcas muito profundas que precisam de um tratamento diferenciado. Presta atenção, eu tenho que entender que cada pessoa tem a sua história de vida e vai lidar com tudo isso de forma diferente. Depende muito do temperamento que nós falamos de cada um deles, né? Presta atenção, eu ainda não encontrei um sanguíneo que ficasse com depressão. Por quê? O sanguíneo, ele é explosivo. Ele passa uma situação, ele joga, uma palavra feia, né? Mas ele joga merda no ventilador. Mas ele não fica com nada guardado. Você entende? Agora, os outros temperamentos, sem ser o sanguíneo, todos eles são muito mais introvertidos. Então, eles passam por uma situação dessa e não conseguem colocar para fora. Por isso, vêm as doenças emocionais. Ok? Mas eu quero contar essa experiência desse aluno. Eu estava terminando a minha formação, eu já estava no 9º período, né? Quando a gente começa a atender pacientes, acompanhado por uma professora. E eu acabei escolhendo a psicanálise. Então, eu tinha que atender uma criança, um adolescente, um adulto e uma pessoa mais idosa, para ter experiência com cada idade. Mas, assim, eu já tinha um preconceito formado que eu nunca daria certo de atender criança. Eu achava assim muito difícil. Primeira criança, me apaixonei. Por quê? Porque eles não têm vergonha, eles falam tudo, sabe? A palavra certa. Eles não têm nenhum tipo de bloqueio. Eu comecei a atender uma criança de 4 anos. Me chegou essa criança no consultório. E qual foi o histórico de vida dela? Quando a mãe dessa criança, a mãe estava grávida dessa criança, a mãe dessa mãe, que seria a avó, logicamente, ela estava tratando de uma diabetes. Então, essa criança nasceu e participou de todas as internações, tudo. E, com 4 anos, a vozinha dele morreu. Bom, o que uma criança de 4 anos ia absorver em uma situação assim? Lembra de uma coisa, cada pessoa com seu temperamento vai absorver algo que, para ele, é algo diferente. É algo que vai marcar.
E essa criança absorveu o quê? E aí, por que procurou o psicólogo? Ele parou de comer. Ele não queria comer mais. Tudo que era para fazer ele forte, para desenvolver, ele parou com tudo. Não queria jogar bola, nada, nada, nada. E levou no médico, né? E o médico perguntou, o que aconteceu com essa criança? Ele falou, não aconteceu nada, não. Não, mas ela não perdeu nada. Não, ela perdeu a avó dele, mas ele tinha 4 anos, né? Aí ele falou, não, procura um psicólogo. Foi quando chegou lá para mim. E aí chegou lá para mim, eu comecei a entender essa criança, e foi muito interessante o desenvolver desse tratamento, porque ele não conseguia falar da avó, ele não conseguia falar de comida, e ele já estava assim, ele chegava a ser totalmente apático, porque ele não tinha forças mais para reagir, porque deixou de comer, perdeu a força física. E na sala, com a sala para criança, tem uma caixinha lá com tudo quanto é brinquedo, né, de criança. Aí a gente deixa a criança ir lá escolher um brinquedo, porque dependendo do brinquedo que ele escolher, vai nos dar uma direção. E ele pegou uma bola, e lá a gente sentava no chão, né? Tinha um tapete, a gente sentava no chão, e ele pegava essa bola, ele não levantava para chutar, porque ele não tinha força mais. E ele pegava essa bolinha, e lá tinha tipo um guarda-roupa, e entre o teto e esse guarda-roupa tinha um vão. Ele queria acertar a bolinha lá em cima. E sessões ficou isso. E aí chegou um momento e ele falou assim, você joga para mim? De primeiro eu não poderia pôr minha força para jogar e acertar lá, né? Eu fui jogando um pouquinho mais alto que ele. E ele fazia força em nada. Aí ele falou um dia, ele perguntou assim, por que você consegue jogar mais alto que eu? Logicamente que eu já sabia, né? Eu falei, eu acho que é porque eu como mais que você. Como que você está comendo? Não, eu não estou comendo, não quero comer. Então, às vezes, não vai conseguir jogar lá. E aí começou a entrar a palavra comida. E cada dia de sessão ele trazia alguma coisa. Nós fomos trabalhando esse assunto. E um dia eu fiz força e eu joguei lá em cima. E ele olhou para mim e falou assim, mas também eu não quero brincar disso mais não, eu não consigo. Eu falei, se você comer, você consegue. Depois a mãe começou a falar que ele já começou a comer. E depois de uma sessão, ele me perguntou assim, você tem vó? Eu falei, não, a minha vozinha já foi morar lá no céu. Ele chegou falando que a vozinha dele virou estrela. Aí eu falei a mesma linguagem dele. A minha vozinha foi morar lá no céu e virou uma estrelinha. Na medida que ele trouxe a avó para dentro da sessão, que ele pôde falar da dor de perder, ele voltou. Agora, presta atenção, se essa criança, com essa marca, com 4 anos, ela não tivesse tratado, hoje ele deve estar com uns 15 anos, como seria essa criança hoje? Será que uma oração e jejum iria tirar essa criança desse lugar? Você está me dizendo que Deus não tem poder para isso? Presta atenção, eu te perguntei para fazer a gente pensar. Deus deu inteligência. A inteligência do médico, de qualquer profissional, foi Deus que deu. E eu preciso aproveitar disso. Muitas vezes nós pecamos porque nós não queremos. Porque é muito prático, é muito fácil. Ora para mim, para Deus me curar. Nós temos que orar uns pelos outros, minhas irmãs. Eu não estou falando o contrário a isso. Mas eu estou falando de uma ação desta pessoa que quer oração. Oração. Se separar essa única palavra em duas, é uma oração junto com uma ação. Então, ore, mas não espere que você vai sair desse lugar, que você vai conseguir sair dessas marcas sem pagar um preço. A única coisa que não tem preço, meus irmãos, é a salvação. Mas para você conservar, para você subir de degrau, existe um esforço sim, e nós precisamos
caminhar por isso. Nós já vimos que o nosso temperamento, ele nos trava. Existe aí algumas doenças emocionais que estão muito ligadas para nós, mas o nosso tempo não dá. Mas eu quero te dizer uma coisa. A mulher, ela tem várias glândulas que produzem hormônios. E quando esses hormônios no nosso organismo, ele passa de trabalhar na taxa normal, você pode ter doenças também emocionais por essas taxas baixas. Então, por favor, mulher, procure um endocrinologista. Faça exames. Deixa eu só perguntar, quantas mulheres aqui fazem exames anuais? Me levanta a mão. E as outras? Presta bem atenção como que nós somos passivas a isso. Irmãs, aquilo que Deus fez, Ele já fez. Ele vai continuar prolongando na minha vida, mas aquilo que eu, como mulher, preciso fazer, Ele não vai descer aqui para fazer. E nós precisamos sair deste comodismo. Qualquer doença, câncer aí, se você pega no início, tem como tratar e tem cura. Por que que muitas mulheres, muitos homens de Deus, eles acabam cometendo essas enfermidades e sofrem demais? Porque eles não foram mordomos da saúde emocional, orgânica e física da vida deles. Então, por favor, eu gostaria assim que nós saíssemos daqui, sabe, com a mentalidade, sabe, de fazer um detox na nossa vida. O que é detox, pastora, que você falou? Remover, retirar coisas tóxicas, coisas que estão precisando para não trazer para a sua vida uma intoxicação.